Seja bem-vindo para mais um vídeo do Atlas do Conhecimento. Hoje embarcaremos em uma jornada pelos países que, em pleno século XXI, ainda têm coroas, tronos e realezas. Das exuberantes cortes europeias aos recantos menos explorados da Ásia e do Oriente Médio. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora, sem mais demoras, vamos ao vídeo. O monarca da Bélgica é o rei Filipe, que ascendeu ao trono em 2013, sucedendo seu pai, o rei Alberto II. O rei desempenha funções cerimoniais, como a abertura do parlamento, a nomeação de ministros, a assinatura de leis aprovadas pelo parlamento e a representação da Bélgica em eventos oficiais no país e no exterior. O monarca belga é esperado para permanecer neutro em assuntos políticos e não interfere nas decisões do governo. Apesar de ter um papel cerimonial, a monarquia belga é geralmente bem aceita pela população. A família real belga é vista como um símbolo de unidade nacional e desempenha um papel na promoção da coesão social e cultural. A Noruega tem uma longa tradição monárquica, e a monarquia é geralmente apoiada pela população, desempenhando um papel unificador na sociedade norueguesa. O papel do monarca norueguês está definido na Constituição da Noruega, que estabelece os limites e as responsabilidades do poder real. A Constituição da Noruega, promulgada em 1814, estabelece as bases para a monarquia constitucional. Ela define claramente o papel do monarca e os princípios fundamentais do governo. A sucessão ao trono na Noruega segue a regra de primogenitura absoluta, o que significa que o filho mais velho do monarca, independentemente do gênero, é o herdeiro do trono. A monarquia espanhola tem raízes históricas profundas, com períodos de grande influência e também períodos de crise. A transição para a democracia e a restauração da monarquia após o regime franquista são marcos significativos em sua história recente. A família real espanhola enfrentou algumas controvérsias ao longo dos anos. A decisão do rei Juan Carlos I de abdicar em meio a escândalos contribuiu para mudanças na percepção da monarquia. O rei Filipe VI tem buscado restaurar a imagem da monarquia, adotando uma postura mais transparente e ética. Luxemburgo tem uma tradição monárquica que remonta ao século X. Atualmente, o grão-duque Henri ocupa o trono desde 7 de outubro de 2000. A monarquia de Luxemburgo é hereditária, com o título de grão-duque sendo passado de pai para filho, seguindo a linha de sucessão estabelecida na Constituição. Dado o papel central do Luxemburgo na União Europeia, a monarquia mantém uma posição de destaque nas relações diplomáticas com outros países membros e parceiros da União Europeia. Os Emirados Árabes Unidos são uma federação de 7 emirados, e cada emirado é governado por um monarca hereditário, conhecido como emir. Portanto, podemos dizer que os Emirados Árabes Unidos têm uma forma de monarquia federativa, onde cada emirado tem seu próprio governante hereditário. O primeiro presidente dos Emirados Árabes Unidos foi Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o então emir de Abu Dhabi, que desempenhou um papel crucial na unificação do país. Desde então, a liderança dos Emirados Árabes Unidos tem sido mantida dentro da família Al Nahyan, com o cargo de presidente rotacionando entre os emires de Abu Dhabi e de Dubai, dois dos emirados mais influentes. A forma de governo do Vaticano é uma teocracia eletiva, onde o chefe de Estado é o Papa, que também é o líder espiritual da Igreja Católica. O Papa é eleito pelos cardeais durante um conclave, que é uma reunião específica realizada após a morte ou renúncia de um Papa. A eleição é guiada pelo Espírito Santo, de acordo com a crença católica, e o processo é regido por regras rigorosas. Ao longo dos séculos, o papado desempenhou um papel crucial na história europeia, exercendo influência política e espiritual. Embora o Vaticano não seja exatamente uma monarquia, este carrega várias características específicas dessa forma de governo. O chefe de Estado em Mônaco é o príncipe e a posição é ocupada pela Casa de Grimaldi. O príncipe de Mônaco tem poderes limitados e exerce seu papel de acordo com a Constituição do país. O sistema político em Mônaco é uma monarquia hereditária, o que significa que a liderança é passada de uma geração para a próxima dentro da família real de Grimaldi. O príncipe de Mônaco é atualmente Alberto II, que sucedeu ao trono em 2005 após a morte de seu pai, o príncipe Rainier III.
Mônaco é conhecido por ser um pequeno estado independente situado na Riviera Francesa e por ser um centro financeiro e turístico. Agora vamos dar uma pequena pausa para pedir que curta e se inscreva no canal, assim você está ajudando o canal a crescer e continuar trazendo muitos conteúdos incríveis para você, e agora sem mais demoras vamos retornar ao vídeo. O Bahrein é governado por uma monarquia hereditária, onde o chefe de estado é o monarca. O monarca do Bahrein detém o título de rei e é um membro da dinastia Al-Khalifa. O Bahrein tem uma constituição que foi promulgada em 2002, introduzindo reformas significativas no sistema político, incluindo a criação de um parlamento bicameral. Embora o Bahrein tenha instituído algumas reformas democráticas, o rei mantém uma autoridade considerável no país, onde o monarca coexiste com instituições parlamentares, mas retém certos poderes e prerrogativas. O reino axemita da Jordânia é governado por uma monarquia hereditária, onde o chefe de estado é um monarca da dinastia axemita. O monarca detém o título de rei e, além de ser o chefe do governo, também é o comandante supremo das Forças Armadas. Ao longo dos anos, os monarcas da Jordânia estiveram envolvidos em esforços para promover o desenvolvimento socioeconômico do país. Foram implementadas reformas políticas e econômicas para enfrentar desafios e promover o progresso jordaniano. A monarquia britânica é uma das mais antigas do mundo, com raízes que remontam a mais de 1000 anos. A continuidade da instituição ao longo do tempo contribui para uma sensação de tradição e estabilidade na história do país. Certamente o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é uma das mais famosas e reconhecíveis do mundo, e o longo reinado da Rainha Elizabeth II certamente contribuiu para sua notoriedade. Elizabeth II ascendeu ao trono em 1952 e tornou-se a monarca com o reinado mais longo na história britânica. Hoje o rei britânico é Charles III, que sucedeu sua mãe e ascendeu ao trono em maio de 2023. A monarquia na Holanda, conhecida como Reino dos Países Baixos, tem uma relevância histórica que remonta a vários séculos. A Casa de Orange-Nassau desempenhou um papel central na história monárquica holandesa. Guilherme de Orange, muitas vezes chamado de Guilherme, o Taciturno, é considerado um herói nacional por sua liderança durante a Guerra de Independência. A monarquia da Holanda é, nos dias de hoje, uma instituição constitucional, com o monarca desempenhando um papel cerimonial. A família real continua a ser uma parte integrante da cultura e da história holandesa. O Catar é uma monarquia absoluta e o emir do Catar é um líder hereditário, com a transferência de poder geralmente ocorrendo dentro da família real. A monarquia do Catar tem desempenhado um papel importante no processo de modernização e transformação econômica. O país tem sido liderado pela família Al Thani, com o emir do Catar desempenhando um papel-chave na formulação de políticas e na condução do desenvolvimento nacional. Além dos aspectos econômicos, o Catar também tem desempenhado um papel significativo na arena geopolítica e regional, estabelecendo relações diplomáticas e promovendo iniciativas em várias áreas. A monarquia na Suécia é geralmente bem aceita pela população, sendo vista como uma instituição estável e que contribui para uma identidade nacional sólida. O monarca participa de eventos nacionais significativos, como o Dia Nacional da Suécia, cerimônias de premiação e outros eventos que celebram a cultura e a identidade suecas. A Casa Real da Suécia é a Casa de Bernadotte. Esta Casa Real foi fundada no início do século XIX, quando o marechal francês Jean-Baptiste Bernadotte foi eleito pelo parlamento sueco para se tornar o príncipe herdeiro e mais tarde assumiu o trono da Suécia em 1818. A Casa de Bernadotte tem sido a casa real reinante na Suécia desde então. Andorra é frequentemente descrita como uma monarquia parlamentar única devido à sua estrutura política peculiar. A posição de chefe de Estado é mantida por dois copríncipes, o bispo de Urgel na Catalunha, Espanha, e o presidente da França, que compartilham autoridade e responsabilidades. No entanto, o poder executivo diário é exercido por um chefe de governo, o chefe do Executivo de Andorra, que é escolhido pelo Conselho Geral de Andorra e é responsável pela administração do governo. Assim, enquanto a presença de copríncipes dá a Andorra uma característica monárquica, o sistema político global do país inclui elementos parlamentares e democráticos. Esses países, muitas vezes, encontram na figura do monarca não apenas um líder, mas um símbolo de continuidade e unidade.
A influência dos monarcas pode variar, mas é inegável que desempenham um papel crucial na preservação da identidade cultural e na representação nacional. Ao longo deste vídeo, podemos testemunhar como as monarquias, longe de serem relíquias do passado, continuam a moldar o cenário político e social de diversas nações. Espero que tenha gostado de conhecer esses outros países que preservam tradições majestosas até os dias de hoje. Com isso ficamos por aqui, até a próxima!